Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist de revisão de artigo científico e que a partir de hoje também, ela vai ser utilizada para revisar posts clássicos da nossa área, então posts, enfim, de Uncle Bob, Martin Fowler, Kent Beck, ou qualquer um desses autores e autoras super famosos e influenciadores da nossa geração, assim como, revisão de livro e tal, Tem muita coisa para falar, em cada um dos vídeos que a gente está criando aqui nessa playlist. Especificamente no vídeo de hoje, a gente vai falar de um post que podemos falar que é Old But Gold, que é um post sobre o Domain Model anêmico de Martin Fowler de 2003, 17 anos atrás, dado que eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia 11 de março de 2020. E ele tem 17 anos, é quase da idade de um monte de gente que está entrando na faculdade de computação hoje, de programação, ou que está escolhendo seguir essa carreira. E infelizmente, ou felizmente, mas é mais infelizmente mesmo, ele continua mega atual, A verdade é, então, só para relembrar, quem nunca leu o post, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas o post fala que a gente tem usado linguagens orientadas a objeto como Java, C Sharp, ou suporte à orientação a objeto em linguagens que deixam você escolher, ser mais flexível em relação ao paradigma como JavaScript, Scala, Kotlin, por aí vai. A gente tem usado esse tipo de essas linguagens indo para um lado orientado a objeto. Na maioria dos projetos você encontra classes e tudo mais, se for pegar mesmo em Kotlin, Scala meio que perdeu o hype, a vibe ali, mas se for pegar Kotlin, que está super na moda hoje em dia, ou JavaScript através de frameworks ali web como Nest ou algo do gênero, eles todos te direcionam para a criação de classe. Java, e C Sharp nem se fala, E mesmo assim, você com essas linguagens que dão esse suporte à orientação a objeto, a equipe, o time, a empresa decidindo ir pelo caminho de orientação a objetos, você continua encontrando classes que têm um monte de estado, que supostamente era o que compunha ali, algo chamado Domain Model da aplicação. Só que nessas classes tem apenas estado, enquanto que os comportamentos, as operações sobre esse estado residem em outros pontos do sistema, Então, vou dar aqui, um exemplo de um dos projetos, de um dos códigos que eu revisei ultimamente, Você tinha lá um sistema tipo de bolão, e aí você tem um convite que você pode aceitar. E o convite tem uma data, de expiração, e você precisa verificar se na hora do aceite do convite aquela data de expiração já passou. Então você poderia ter um método no convite que tá expirado, não recebe nenhum argumento, e faz a lógica lá dentro, data de expiração, menor ou igual ao dia de hoje, então tá valendo. Mas não, como é que as pessoas podem fazer um código? Convite.get, data de expiração, is before, date.now, por exemplo. Então, esse é o tipo... Ou, por exemplo, você quer aceitar um convite. Como é que você aceita um convite? Você aceita um convite alterando o dia do aceite para o dia atual. E pronto, esse é o aceite do convite. E aí, como é que a pessoa faz? Convite.set, dia do aceite, data atual. Então, o estado está lá dentro, mas os comportamentos que alteram esse estado residem longe da classe. E aí você tem um cenário que tende a ser tenso, Porque você decidiu usar uma linguagem orientada a objeto, e aí você, ao invés de ter um ponto só, ou vários pontos, o seu sistema vai crescendo, você vai ter vários pontos ali que você deveria olhar, vários comportamentos, várias lógicas, as lógicas ficam todas divididas. Você tem que olhar para a classe que tem um estado, geralmente essa classe aí está relacionada a algum framework de ORM que você decidiu usar, e você olha para uma outra classe que em geral o povo chama de service, que não tem nada a ver com o service do livro do Domain Driven Design, que é o local onde fica a operação sobre esse estado. Esse assunto é super antigo, supostamente deveria estar ultrapassado, mas ele continua sendo mega atual, O seu código é procedural dentro de uma linguagem orientada a objeto. Procedural é pior do que orientação a objeto? Na minha opinião, não.
Para mim não existe essa relação, entendeu? A orientação a objeto representa melhor as abstrações do mundo real e não sei o que do que o código procedural. Confesso que eu já superei isso daí há muito tempo, né? Você tem uma decisão para tomar. E a decisão do mercado, e em geral de todas as linguagens, foi levar para esse caminho de orientação a objeto. Tanto procedural não é pior, né? Que uma linguagem como Clojure, não que ela seja mega utilizada, né? Mas ela tem ali, né? A sua atração dentro da indústria. É uma linguagem que opera em função de funções, né? É uma linguagem funcional, né? Então você passa os dados para a sua função, opera sobre aqueles dados e retorna, né, um novo estado para que aquilo continue acontecendo. Isso não é orientação a objeto e tem sistema que usa e gosta e por aí vai, né? O que deixa o sistema ruim não é a ferramenta, é quem usa a ferramenta. Basicamente é isso, né? Isso aqui esse ditado é velho, mas funciona até hoje. Então, né, para mim o problema é esse. Agora, por que a gente continua fazendo isso? Eu acho que vale uma reflexão sobre isso, né? Eu falo muito né? Deus do céu, eu não consigo controlar, puta merda. Eu até xinguei, eu devia ter uma edição aqui nesse vídeo agora. A maioria das pessoas está envolvida em sistemas que são web. Pouco importa o sistema web é um processo só, né? Então, o que o povo chama hoje aí de monolito, né? O monólito, que eu acho que seria falar corretamente a palavra. Ou se você distribui, né, o seu sistema em vários mini processos e fazem eles conversarem entre si. Atualmente, esse tipo de arquitetura distribuída está muito na moda, o lance dos microserviços e por aí vai. Mas o que importa ali tudo é uma aplicação web, de pequena para grande escala, tanto faz. E numa aplicação web entra uma request e a request morre em poucos milissegundos, né? Quando você não mantém o estado na memória e vai operando sobre esse estado. Então, uma request ela é naturalmente procedural. Você executa e ela morre. E aí da próxima vez você carrega um novo estado, executa sobre aquele estado e ela morre. Então, né, tem esse viés. A gente utiliza uma linguagem orientada a objeto para para construir aplicações web que são naturalmente aplicações sem estado, enquanto que a orientação a objeto ele tende a brilhar mais quando você tem manutenção de estado. Por outro lado, nessa mesma aplicação web, o request dura pouco, mas você faz vários requests para operar sobre o mesmo conjunto de dados. Então, por esse viés, você opera assim, né? Por mais que o conjunto de dados não fique na memória o tempo inteiro, mas o tempo inteiro você recupera uma versão daqueles dados para fazer a operação sobre isso. Então, também não é completamente estranho você decidir utilizar uma linguagem orientada a objeto. Então, essa é a minha visão, né? Que ser uma aplicação web não deveria influenciar tanto na decisão das pessoas. O segundo viés que tem é que a maioria das aplicações que a gente vê por aí são aplicações que são, né, orientadas a banco de dados, né? Então, database driven ali. Então, basicamente, você enxerga o tempo inteiro tabelas e registros. E os relacionamentos entre essas tabelas, né, entre esses registros e como você pode operar sobre eles. E aí sim, se você for olhar para o código que a gente vê hoje em dia, quando eu falo sobre isso, óbvio, eu não fiz um puto estudo gigante e tal, né? Mas esse ano eu já revisei código de muita gente. Dentro do meu trabalho na Cara e na Alura, assim como fora do trabalho, através da versão experimental ali, né, da jornada do IDADEV eficiente. Então, e dei workshop ano passado, né, sobre Spring e tudo mais também, né, construindo o sistema ali e tudo mais. Então, né, o que acontece na revisão de currículo, enfim, tem tanta coisa. Todo mundo parece que ficou filho do mesmo pai e da mesma mãe programando, né? Então todo mundo tem um controller que supostamente não serve de nada, tem um service que faz tudo e tem uma classe de domínio anotada com @entity que não faz nada. Ou seja, está tudo concentrado no diabo ali do service quando não está no controller, né? Mesmo em um dos vídeos que eu fiz aqui na playlist de revisão, né? Acho que 2 para trás aí, mais ou menos, que foi a revisão, né, sobre as métricas de código em projetos que utilizam Spring
MVC deu muito disso, né? As classes de serviço e de controller com forte acoplamento, com muita lógica, né? De vez em quando pouco coesas ali, mas com muitas linhas de código, muitas chamadas de método e por aí vai. Quer dizer que a regra tá ali, né? Em um service, um método, se você for olhar, né? Dessa camada de service que no Domain Driven Design ele chama de Application Layer, em geral tende a ser procedural. Porque ele recebe os parâmetros e opera sobre o domain model. É isso que está sugerido, né? Então ele não tem manutenção de estado, ele tem um fluxo ali, né? Então você chamou um troço, guarda uma variável, essa variável vai ser o input para um outro fluxo ali, né? Para uma outra função. Já vai, Raizão. Para uma outra função e tal. Então aí eu acho que influencia, porque todo mundo, as classes é como se fossem as tabelas do banco de dados e os objetos é como se fossem os registros. E as lógicas que operam sobre os registros não estão nos registros no banco de dados, estão nas procedures. E o seu código está exatamente desse jeito. Então, quando alguém fala, é melhor a lógica ficar no sistema do que no banco de dados, faz até sentido, porque tem muito mais gente aprendendo Java do que aprendendo Storage Procedure. Esse é o sentido, porque o seu código em si não está tão diferente de um Storage Procedure. Óbvio, né? As IDEs, e olha, eu nem sei se eu não posso falar isso com propriedade, nem autoridade aqui, porque eu não manjo das IDEs para você criar e manter código de Storage Procedure, né? Enfim, se é no SQL Server, no Oracle, por aí vai. Eu não manjo disso do ferramental, né? Tal. Mas, quer dizer, não está muito diferente. Então, esse para mim é um problema. Você está usando a ferramenta, que é a linguagem de programação Java, C Sharp, de maneira que ela não foi projetada para ser criada, ou seja, você está fazendo mais código, provavelmente deixando o código mais difícil de ser entendido, porque tem mais pontos de atenção, você tem a atenção dividida, porque você tem o estado num canto, lógica em outro, quando aquela linguagem, né, pressupõe que tudo vai ficar um pouco mais perto. Então você está usando a ferramenta de maneira equivocada, deixando os seus sistemas mais difíceis do que deveriam. E se você está questionando se o seu projeto é database driven ou não, a minha reflexão que eu deixo para você é: provavelmente em quase todo lugar que você tem no seu sistema, ele vai acabar com um insert, um update, um delete em algum canto. Essa é a verdade. E tá tudo bem, beleza? Então, né, acho que esse era a reflexão de hoje. A minha sugestão, né, é que você leia o post, que você reflita sobre isso no seu código. Os meus pilares, né, que eu construí lá no GitHub, né, os pilares do Dev Eficiente, da Dev Eficiente, né, as minhas práticas de código, eu tento manter, né, já falei isso em outro lugar. Eu concordo que não deveria ser anêmico o modelo, acho que dificulta a manutenção você dividir, dificulta por isso, né? O argumento lógico, pensando na carga cognitiva, você divide a atenção, como o estado, o comportamento está longe do estado, é mais fácil de você duplicar os comportamentos, né? Porque você está olhando para o estado e você não sabe quais são as operações que rodam sobre ele, você tem que achar as classes que fazem isso. Então eu reviso o código tentando colocar lá esse tipo de informação, né? Esse tipo de operação. E eu sugiro que você olhe para o seu sistema, eu já falei isso em outro vídeo, como um funil, né? Então, pensa, você está fazendo um sistema web, o controller está na boca do funil. Todo mundo deveria entender aquele código. Ali vai ter os seus fluxos de navegação e a transformação do que vem da web para as classes que fazem sentido no seu sistema. Os seus services estão aqui no meio do funil, né? Eles têm fluxos de negócio, né? Eles operam sobre classes de domínio, sobre o domain model, né? Eles de vez em quando usam uma classe de infraestrutura, vamos supor, para mandar um e-mail, para gerar um log ou algo do gênero. E o seu domain model está aqui, ó, fechando o funil, beleza? Ali que está a inteligência. Ali vai ser mais difícil mesmo. Tá tudo bem ser difícil ali. Então, o seu nível de dificuldade no código, né, o seu nível de carga intrínseca, que são os pontos necessários de entendimento para que você domine aquele material, que nesse caso é o código, ele vai ficando cada vez mais complicado quando está chegando mais para baixo do funil. E tá tudo bem, porque no mundo do marketing, quem está aqui mais para baixo do funil é a lead, ou lead que a galera chama de lead mais qualificado. E aí você vai ficando mais qualificado e vai entendendo mais da inteligência
do sistema, né? Por isso que os testes, quando você faz teste de unidade, de integração, tanto faz o tipo de teste, ele reside aqui na boca do funil. O seu teste tem que ser simples o suficiente para a pessoa entender, para que ela possa... Ali é o onboarding dela no sistema, né? O controller é o onboarding dela do sistema, o teste é o onboarding dela do sistema. Se você deixou a lógica inteira ali, você está dificultando o onboarding da pessoa no sistema. Tudo bem? Então, essa era a minha reflexão do dia. Eu espero que tenha sido útil para você, né? E vamos que vamos. Muito obrigado por ter ficado até o fim do vídeo. Se você tem algum comentário que seja positivo ou construtivo, deixe aqui que eu vou responder todos os comentários. Beleza? Era isso. Falou!